Olá galera, esse é o curso Agora Vai. Estamos na nossa aula número 3, Hidrostática, Fluidos em Equilíbrio. Pessoal, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, é extremamente importante que você assista. Caso contrário, você vai ficar completamente perdido no assunto que iremos tratar aqui, ok? Na aula de hoje nós vamos falar do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes remete-se a um fato histórico. Diz a lenda que Arquimedes vivia numa cidade chamada Siracusa e que fora chamado pelo rei num determinado momento porque o rei tinha encomendado uma coroa de um ourife. O grande problema é que o rei estava desconfiado que ele estava sendo enganado, que essa coroa a qual ele encomendou não era de ouro puro. Arquimedes, um dos maiores sábios daquele reino, é chamado e tem um problema a desvendar. Ora, Arquimedes, disse o rei, será minha coroa feita de ouro puro? Chamo você aqui para detectá-la, se é ou não. Porém, Arquimedes, essa coroa é muito cara e valiosa, de modo que eu não quero que você a destrua para verificar se é de ouro puro. Encontre um método para desvendar esse mistério. Se você conseguir desvendar que essa coroa é de ouro puro, ok. Se você conseguir desvendar que não é, também ok. Se você não conseguir, Arquimedes, você vai para a forca. Mais ou menos assim a história. Bom, Arquimedes, ao muito pensar, não sabia como resolver esse problema e tentou alguns cálculos de um lado, cálculos do outro. E naquela época, para relaxar, as pessoas tomavam alguns banhos termais, de modo a refletir. Então você tinha várias salas e casas de banhos na cidade. Arquimedes fora a uma dessas casas de banho no momento de reflexão e ao entrar na banheira percebeu que parte da água escoava para fora. Ora, Arquimedes saltou da banheira e correu completamente nu pelo centro da cidade, gritando: Eureka, Eureka, eu encontrei, Eureka, eu encontrei. O que Arquimedes encontrou é o que a gente vai discutir agora. Vamos lá? Pessoal, o princípio de Arquimedes, ele relaciona o seguinte. Dá uma olhada. Um corpo ao ser mergulhado em um líquido, aparentemente, tem seu peso diminuído, chegando às vezes a ter totalmente anulado quando o corpo flutua. Quem nunca teve que erguer alguma coisa muito pesada embaixo d'água? É muito mais fácil, né? Esse fenômeno, gente, ocorre devido a uma força que atua de baixo para cima, aplicada pelo líquido sobre o corpo, sempre que o mesmo é mergulhado. A essa força a gente vai dar o nome de empuxo. Dá uma olhada aqui, a gente fez uma representação. Ó. Eu tenho uma pequena massa, ela está sendo colocada sobre um líquido. Percebe que a região que ela ocupa não tem líquido. Na verdade, isso aqui é uma questão de exagero, né? O líquido vai estar todo em volta desse corpo, mas aonde o corpo está não tem líquido. De modo que o corpo desloca todo o líquido que estava nessa região para que ele possa ocupar esse espaço. Afinal de contas, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Porém, ao colocar esse elemento aqui, então, a gente vai ter a força peso desse corpo para baixo, o volume que esse corpo está ocupando, porém, no deslocamento desse líquido, por causa das relações de diferença de pressão externa e interna desse líquido, essa diferença de pressão vai gerar uma força resultante. Essa força resultante é uma força contrária a essa força-peso e é chamada de empuxo ou impulsão. Poucas pessoas utilizam a palavra impulsão, mas é um termo bastante utilizado na física. O que é isso? É a força hidrostática resultante exercida por um fluido. Gente, fluido pode ser líquido ou gás. Tá? A gente normalmente pensa em hidrostática e fica analisando corpos imersos em líquidos, basicamente na água. Pode ser em qualquer líquido, também pode ser no ar, por exemplo, um balão, um pássaro ou qualquer corpo que esteja no ar atmosférico. Ok? Continuando, então, impulso ou empuxo é a força hidrostática resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas de equilíbrio sobre um corpo que nele esteja imerso. Ok? O que seria isso? Bom, se a gente for observar aqui no princípio de Arquimedes, ou no que Arquimedes diz, é mais ou menos a mesma coisa.
Arquimedes diz o seguinte em relação a isso. Ele fala assim, ó, todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Lembrando que Arquimedes viveu em Siracusa, seu nascimento data mais ou menos de 287 a.C. da Era Cristã e vai até 212 antes da Era Cristã, ok? Mas o que dizia Arquimedes, o que ele estava querendo dizer com essa relação de empuxo? Vamos tentar estudar um pouquinho esse empuxo então, vem cá. Bom, empuxo, gente, quando o sistema está em equilíbrio, ele é igual ao peso do líquido deslocado, ok? Peso do líquido deslocado? Sim. É a quantidade de força, de peso, de massa de líquido que foi deslocado. É bastante relacionado isso. Como que a gente pode analisar? Bom, saber a massa do líquido deslocado é muito difícil. Eu teria que coletar esse líquido que foi deslocado e saber a sua massa. Mas e se a gente utilizar os conceitos que a gente viu lá na aula 1? O conceito de densidade. Lembra que densidade é massa sobre volume. Se eu pegar e colocar em evidência essa massa, essa equação fica massa é densidade vezes volume. Então eu poderia substituir nesse sistema a massa por densidade vezes volume. Por quê? Porque a densidade do líquido, a gente tem um valor tabelado, a gente sabe com que líquido que a gente está trabalhando. E o volume é fácil de medir o volume de líquido deslocado, só verificar a variação na quantidade de líquido que dispersa desse sistema, ok? A partir disso, eu posso dizer então que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, que é igual, vamos colocar aqui porque isso aqui é extremamente importante, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo que está imerso nesse sistema, ok? Sempre igual. Bom, então a gente sai com essa equação. Densidade vezes volume vezes a aceleração gravitacional. Lembrando que empuxo é uma força, então é uma grandeza vetorial, certo? Mas qual o volume do líquido deslocado? Repetimos aqui, mas é do líquido deslocado? Qual é esse volume? Gente, o volume do líquido deslocado, a gente acabou de falar, volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo que está submerso ou imerso nesse líquido. Ok? Quer dizer então que a gente pode ter situações em que o corpo está completamente submerso, então o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, mas eu posso ter situações em que o corpo está parcialmente imerso. E aí, o volume do líquido é igual ao volume do corpo que está submerso, que seria esse volume aqui. Ok? Muito bem. Partindo desse princípio, a gente pode chegar a alguns estudos interessantes em relação a esse sistema. Vamos dar uma olhada. Volta lá do começo que a gente estava. O princípio da flutuabilidade. O que é o princípio da flutuabilidade? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui um navio, o nosso grande transatlântico agora vai. E alguém desesperado gritando de nada, agora vai afundar. Por que agora vai afundar? Porque avista-se à frente desse navio uma pequena rocha que a gente chama de iceberg. Por que tanto desespero ao observar um iceberg? Se a gente entender um pouquinho dos conceitos aqui, tratados, a gente vai compreender. Primeiro, a gente tem a densidade do líquido aqui, que nesse caso seria a água. Segundo, a gente tem a densidade do gelo. Qual é maior? Gente, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida, ok? O gelo, a água quando congela, ela sofre uma expansão, ocupando um volume maior com uma massa exatamente igual à anterior, ou seja, se tornando menos denso, certo? E aí ele chega a essa situação de equilíbrio, onde parte desse gelo, parte dessa camada está fora da água, mas uma grande parte, ou a maior parte desse sistema está submersa. Como que funciona isso? Vamos pensar assim, ó, empuxo é igual ao peso do corpo, ok? A força que sustenta esse sistema para cima, que é
pela diferença de pressão, como a gente já discutiu aqui, pelo princípio de Arquimedes também. Essa força aqui, que sustenta esse corpo para cima, é igual à própria força peso desse corpo, ok? Então ele tem uma força peso aqui desse corpo como um todo. Então a gente vai ter o peso para baixo e todas essas pequenas forcinhas aqui que a gente pode representar para essas pequenas setas são o empuxo, ok? Aonde esses dois elementos ou essas duas forças estão equilibradas. Então o empuxo nesse caso é igual ao peso. Lembra que percebe que eu não coloquei mais o vetorzinho aqui porque isso aqui é igual em módulo, já que o peso está no sentido para baixo e o empuxo está para cima, certo? Deixa aí guardado, ó, a densidade do gelo é menor que a densidade da água líquida. Isso é importante para a gente saber por que esse sistema está desse jeito. Bom, qual que é a relação de empuxo? A relação de empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido é igual a massa do corpo vezes a gravidade. Bom, eu posso cortar a gravidade nesse sistema aqui, ok? Lembrando que o volume do líquido deslocado durante essa submersão é igual ao volume do corpo que está submerso. Só vou deslocar a quantidade de líquido que o corpo ocupar. Então eu posso falar que essa relação matemática é densidade do líquido vezes a gravidade, que a gente já cortou, vezes o volume do corpo submerso, que é igual a densidade do corpo, vezes o volume do corpo, que é o corpo total. Vou colocar um T aqui de total. Percebe a diferença? Parte submersa, aqui total. Se a gente relacionar as densidades e os volumes, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Densidade do líquido sobre a densidade do corpo é igual ao volume do corpo pelo volume do corpo submerso. Ou seja, a relação de proporção entre as densidades e o volume que estará submerso e o volume que não estará submerso. Pensando na água e no gelo ali, no iceberg, e eu considerando essa água como água pura, eu teria uma densidade de água de 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. E a densidade do gelo, 0,9 vezes 10 ao cubo. Estou colocando essas densidades aí como referência para esse sistema. O que vai acontecer? Vamos lá, gente. Fazendo essa relação, eu vou fazer uma multiplicação em cruz aqui. E vou fazer volume do corpo submerso vezes a densidade do líquido, da água, que é igual ao volume do corpo total vezes a densidade do gelo. Corta esse 10 ao cubo dos dois lados. E eu vou ficar aqui, ó, o volume do corpo submerso é igual a 0,9 do volume total. Olha que interessante. 0,9 equivale a 90%. Ou seja, 90% do iceberg está submerso. Por isso o desespero do rapazinho ali na janela. E o barco indo em direção a esse iceberg, obviamente haverá uma colisão. Porque a maior parte do iceberg está submersa. Não tem mais como fugir desse sistema. Obviamente o barco vai afundar. É mais ou menos o que aconteceu com o Titanic. A hora que eles viram o iceberg, já não tinha mais tempo como de desviar. Acabou todo mundo se dando mal naquela situação. Gente, dentro desse sistema de flutuabilidade, a gente tem três condições ou três casos possíveis. Quais são? O primeiro caso possível é quando o corpo está parcialmente submerso. O segundo caso é quando ele está totalmente submerso. O terceiro caso, ele também está totalmente submerso, mas ele afundou. Qual que é a relação entre esses três sistemas? A relação é a seguinte. No primeiro caso, a densidade do corpo provavelmente é menor que a densidade do líquido. De modo que só parte desse corpo afundou, que é mais ou menos o que acontece ali com o gelo. Nesse caso desse sistema de equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Não coloquei a setinha porque isso é em módulo. E a gente pode relacionar, lembrando que a densidade do corpo, nesse caso, é menor que a densidade do líquido. No segundo caso, que é esse caso aqui, eu tenho o corpinho agora, ele está totalmente submerso no líquido. O que vai acontecer? Bom, se está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Mas como ele está totalmente submerso, a gente pode dizer então que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Submergiu completamente. Já no terceiro caso, quando o corpo afundou, a gente tem um surgimento de uma nova força, porque o corpo está em contato com a superfície, o fundo do recipiente. Então vai surgir uma força normal. Nesse caso, o peso que está para baixo, ele é igual a normal mais o empuxo. Espera aí, se o peso é igual a normal mais o empuxo, o peso é maior então que
o empuxo. Eu tive que adicionar normal para poder equilibrar esse empuxo. Por isso que o corpo afundou. Tem uma força resultante para baixo, antes dele tocar o fundo do recipiente. Quando ele toca, aí esse sistema entra em equilíbrio, ok? Nesse caso, a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Então, a gente tem uma relação entre as densidades aqui. Nesse sistema, a gente consegue, então, analisar todas essas variáveis. Tudo bem? Bom, a gente pode aproveitar a situação aqui e falar da condição de flutuabilidade, por exemplo, de balões. Então, o que a gente pode entender por flutuabilidade de balões? O ar, gente, tem sua densidade reduzida, no caso de um balão, por causa do aquecimento do ar aqui dentro da parte do balão, aqui na parte interna do tecido. Como o ar dentro do balão é aquecido por uma chama, quando ele se dilata, parte do ar escapa e o que permanece dentro do balão tem uma densidade reduzida. Pelo fato do ar externo ser mais denso que o ar interno do balão, o impulso sobre o balão será maior do que o peso. Então aqui é um líquido, é um fluido, então a gente tem as mesmas forças, a força de impulso e a força peso do balão. Com essa expulsão do ar por causa do aquecimento, o que vai acontecer? O impulso fica maior que o peso. Quando o impulso fica maior que o peso, eu passo a ter uma força resultante para cima, o que faz o balão subir. Se eu reduzir a intensidade da chama, por causa da pressão atmosférica, o ar volta a entrar aqui. E essas duas forças passam a se igualar, até que em um certo momento eu vou ter o peso, mais o peso das pessoas, mais o peso de todo o sistema. E aí, com a diminuição da chama, o peso se torna maior do que o impulso e o balão começa a descer. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 3 sobre flutuabilidade, princípio de Arquimedes. Inscreva-se no nosso canal. Esse é o curso Agora Vai, levando aulas gratuitas até você. Não deixe de se inscrever, compartilhar o nosso canal, nos seguir no Twitter, Instagram, curtir a nossa página no Facebook, que é o Curso Agora Vai. E pessoal, compartilhe com seus amigos, deixe um like e faça o nosso canal crescer. Só assim a gente vai conseguir manter essas aulas na ativa para vocês, ok? Pessoal, até a próxima aula. A gente vai ter mais uma aula de hidrostática, que é a aula de exercícios. Imprescindível para você que está se preparando para o vestibular. Não perca, um abraço e até a próxima.